E agora, pessoal, a gente vai falar então da classificação de Wi-Fi. A gente estava falando sobre as classificações de Rutherford, Fontaine, né, que são classificações interessantes, importantes, trazem a gravidade clínica do paciente em relação à evolução natural da doença aterosclerótica. Mas, pessoal, não trazem outras informações importantes como as informações que a gente quer em relação à evolução e ao prognóstico do nosso paciente. Que são, por exemplo, qual que é o risco desse paciente sofrer uma amputação agora? Ou será que eu revascularizo esse paciente? Né? São as duas principais informações que a gente quer quando a gente pega um paciente ali no pronto-socorro, principalmente com uma ferida. E a classificação do Wi-Fi veio justamente para sanar essas duas dúvidas. A gente vai classificar o nosso paciente e obter o risco de amputação dele e o benefício de revascularização. Aqui a classificação vai variar de muito baixo até alto. Como assim? Muito baixo o risco de amputação, moderado benefício de revascularização. E olha só que interessante, né? Além dos pacientes dos nossos pronto-socorros com feridas no pé, né, os pacientes com isquemia e lesão trófica, a gente consegue aplicar também essa classificação em outros cenários, como por exemplo, né, em pacientes com dor isquêmica de repouso e pé diabético. São outros dois pacientes que chegam para a gente com uma frequência muito alta no consultório e no pronto-socorro. A gente consegue aplicar o Wi-Fi nesses dois pacientes e consegue tirar informações do risco de amputação dele e também do benefício de revascularização. A gente consegue aplicar também em úlceras de membros inferiores crônicas, aqui acima de 2 semanas, e também nos pacientes com gangrena no pé, né? Aqui a gangrena que a gente fala é aquela não infectada. Porque se o paciente tem uma gangrena infectada, que é o que a gente chama de gangrena gasosa, né? Esse paciente aqui, pessoal, não tem o risco de amputação dele já está decretado, a conduta já está definida, esse paciente vai precisar ter uma limpeza. A revascularização também vai depender se essa amputação vai ser primária ou não. Então você percebe que existem alguns cenários que a gente não consegue aplicar essa classificação. Vamos lembrar aqui quais são esses cenários, então. Primeiro, úlceras venosas, né? Úlceras venosas, pessoal, são úlceras que têm uma etiologia diferente da isquêmica. Aqui a evolução é diferente, né? A gente não consegue aplicar e obter as informações que a gente discutiu ali em cima. Além disso, né, o que a gente chama de embolias, né? Se for uma embolia arterial aguda, né, uma isquemia aguda, ou uma síndrome de dedo azul, que é o atroembolismo, aqui também a gente não consegue aplicar a classificação de Wi-Fi, porque geralmente esses pacientes já têm a conduta definida ali no seu exame físico, né? Sempre que possível, a gente vai tentar revascularizar um paciente com isquemia aguda. Além disso, né, no paciente com trauma, aqui também a etiologia é diferente, a evolução é diferente, a gente não vai conseguir aplicar a classificação de Wi-Fi. A gangrena avançada infectada, que foi o que eu falei para vocês, né, que é a gangrena gasosa, esse paciente já tem indicação ali de ter um debridamento grande, né, ou seja, ou até mesmo uma amputação primária. Por fim, aqui também a gente não vai classificar em arteriopatias não ateroscleróticas. Como assim, Renan? Por exemplo, vasculites, né, que tem atividade de doenças do colágeno. Aqui também a gente vai ter, né, muita implicação no tratamento clínico e na evolução dos nossos pacientes. Então aqui também não vai entrar a classificação de Wi-Fi. A classificação de Wi-Fi, o que significa essa palavra? Por que eles usaram, né, a palavra Wi-Fi? Porque cada letra significa, né, um critério diferente que a gente vai pegar e olhar no nosso paciente. Começando pelo W, né, que é o wound, que é, em inglês, né, a gente traduz de ferida. Além disso, o I é isquemia e o FI é a foot infection, que é a infecção daquele pé, que são justamente as informações que a gente leva em consideração quando a gente começa a avaliar aquele paciente que chegou no pronto-socorro. Vamos lá, pessoal, vamos começar com a wound, com a ferida. Essa é a tabela, né, do Wi-Fi, né, que o Brito traz pra gente. Pelo amor de Deus, né, coisa horrível, a gente não vai ficar decorando isso, vamos fazer ali, né, uma mudança VASC Review, vamos dar uma melhorada ali. Pessoal, aqui, em vez de a gente olhar a ferida em si, a gente vai olhar o que a gente precisa fazer para limpar aquela ferida. Por exemplo, se o paciente não tem ferida, a gente não vai precisar fazer nada ali, em princípio, né, não vai ter amputação, vai ser o grau 0. Já, se ele tiver uma feridinha pequena na ponta ali do pododáctilo, a gente vai precisar desarticular só uma falange, pessoal, é então o que a gente chama de grau 1. Olha só ali em azul, pessoal, ele tem uma feridinha na ponta do pé e a gente vai fazer ali a desarticulação, por exemplo, de 1 até 2 falanges. Já, se o paciente tem uma ferida, já está chegando ali na base do pododáctilo, e você acha que você vai precisar fazer ali, ó, uma transmetatársica parcial, você vai precisar comer uma cabeça do meta, ou você vai precisar tirar 3 ou mais falanges, pessoal, aqui vai ser o grau 2.
Já o grau máximo, então, vai ser quando a gente precisar fazer uma amputação, entre aspas, do antepé, ali vai fazer uma transmeta total, uma transtársica, ou mexer no calcanhar, que a gente sabe que esses pacientes, né, a região do calcanhar tem uma cobertura difícil, esses pacientes têm um prognóstico pior. Então, quando a banca te der ali, né, a informação de qual que é a ferida do paciente, não tenta ficar decorando, né, qual que é a ferida que a gente precisa classificar ali no 1, 2, 3, não. Pega aquela feridinha, aquela foto, aquela descrição e fala, isso aqui eu consigo limpar com uma desarticulação de falange, grau 1. Não, aqui eu vou fazer uma transmetastársica, vou fazer uma amputação do primeiro e do segundo e comer a cabeça do meta do primeiro, grau 2. Já não, aqui é transmeta total ou vou mexer no calcâneo, pessoal, grau 3. Partindo então para o I agora de isquemia, olha só a tabela aqui do Wi-Fi, né? Pelo amor de Deus, né? Isso daqui é inviável de a gente decorar. Vamos fazer então aqui mais uma mudança aqui, VASC Review. Primeiro, pessoal, olha só que vocês estão vendo, a gente vai colocar o nosso pé aqui na semi-intensiva, a gente vai fazer a monitorização dele, tanto a monitorização, o cálculo da pressão do tornozelo, da pressão do áclux, né? E também da aferição da tensão de oxigênio. São as informações que a gente vai trazer aqui. E olha só que interessante, né? A pressão de tornozelo, né? O ITB, né? Que também leva em consideração a pressão do tornozelo. Aqui a pressão do áclux e a tensão de oxigênio. Pessoal, a gente sabe então que o grau mínimo é 0 e o grau máximo é 3. Vamos lá. Aqui, pessoal, quero que você decore 3 valores, 100, 80 e 60. 100, 80 e 60. Olha só, né? Aqui o manguito maior é o do tornozelo. Então, pessoal, aqui o grau 0, né, ou seja, o paciente que não tem alteração isquêmica nessa situação, aqui vai ser o paciente com pressão de tornozelo acima de 100. Já quando a gente calcular o ITB, pessoal, aqui vai ser acima de 80. Opa, né? Aqui a exceção, a gente inverte, vai ser 0,8. E as outras pressões que a gente tem de tensão de oxigênio, que é a pressão do áclux e tensão de oxigênio, vai ser então acima de 60. Quando a gente tiver esses valores 100, 80, opa, mudou 0,8 e 60, acima desses valores vai ser o grau mínimo, que vai ser o grau 0, entre aspas, esse paciente não tem isquemia do membro. Tá, agora que a gente sabe o grau mínimo, o grau 0, a gente vai pegar e pular para o grau máximo, para o grau 3 que vocês estão vendo. Aqui, pessoal, a gente simplesmente vai dividir aqueles valores que eu falei para vocês por 2. Olha só, maior do que 100, aqui a gente vai dividir 100 por 2, a gente vai ter 50. Então, pressão de tornozelo abaixo de 50, pessoal, grau máximo de gravidade aqui da isquemia vai ser o grau 3. A gente pega o 80, opa, não era 0,8, aqui a gente vai dividir o 0,8 por 2, então ITB abaixo de 0,4 também vai ser o grau máximo aqui de isquemia. E por fim, né, a pressão do áclux, tensão de oxigênio, que era o grau 0 era acima de 60, a gente vai dividir 60 por 2, 30. Então, aqui, né, quando a gente tiver uma tensão de oxigênio, uma pressão de áclux abaixo de 30, vai ser o grau 3. Com isso, pessoal, a gente já consegue matar mais da metade das questões em relação à isquemia. É só decorar os valores 100, 80, 60. Opa, 100 divide por 2, né, inverte 0,8 e também 60. Quando a gente dividir por 2, então, a gente vai ter o grau máximo, que é o grau mais grave, que vai ser o grau 3. Ali, né, entre esses dois valores, naquele meio termo, a gente vai ter o grau 1 e o grau 2. Aqui, pessoal, né, geralmente a banca, né, quando ela quiser fazer alguma coisa um pouco mais específica, ela vai trazer a tabelinha para a gente, mas se não, se você souber que está perto ali do 100 ou perto do 50, né, perto do 0,8 ou perto do 0,4, você vai conseguir ali, né, dar um jeitinho de calcular o 1 e o 2 também. Por fim, pessoal, vamos falar agora então da foot infection. Foot infection, pessoal, mais uma vez, né, olha só que tabela feia, nada disso. Vamos simplificar aqui para vocês, vamos trazer o nosso pezão aqui. Quando o paciente não tem infecção, vai ser então um grau mínimo, que vai ser o grau 0. Já se esse paciente tem uma infecção superficial e pequena, menor do que 2 centímetros, vai ser o grau 1. Já se esse paciente tiver uma infecção profunda, né, o que é profunda? Tem exposição de musculatura, de tecidos nobres, musculatura, tendões e ossos, ou é uma ferida, uma infecção grande, né? A gente está vendo aquela hiperemia ali acima de 2 centímetros, aqui vai ser o grau 2. Já, pessoal, qual que é a infecção mais grave que tem? É aquela infecção que chegou, né, ao nível sistêmico. Então, se o paciente tiver taquicardia, uma leucocitose absurda, se ele tiver hipotensão, desaturação, se ele tiver algum sinal de SIRS, esse paciente já entra aqui como infecção grau 3. Então, agora que a gente pega o nosso paciente e traz aqui nas tabelinhas, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai pegar e vai calcular, pessoal, justamente aquelas informações, né? A gente vai ter as tabelinhas tanto do risco de amputação,
quanto aqui a tabelinha do benefício de revascularização. E a gente vai jogar então os graus aqui, né, do W, do I e do FI em cada tabelinha e obter então o risco de amputação e o benefício de revascularização. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que esse paciente aqui tem grau 1 para tudo, tá? O paciente tem grau 1 para tudo. Você calculou, quando você chegar na tabelinha de amputação, o que vai ser então o W1? Vai ser aquela linha que vocês estão vendo ali. Aí você vai pegar o I1, né? O isquemia 1. O isquemia 1 vai ser ali que vocês estão vendo um pouquinho escurecido. E o FI1, né, que é o Foot Infection 1, vai ser ali. Esse paciente, pessoal, hora que você cruzar, né, as três informações, você vai obter o risco de amputação desse paciente. A linha amarelinho em B, né, vai ser um risco baixo de amputação. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui na tabelinha da revascularização. 1 para tudo, W1, essa linha. Aqui o I1 vai ser essa tabela aqui de cima. E a gente vai trazer o FI1 aqui. Quando a gente cruzar essas três informações, a gente vai ter o benefício de revascularização. Nesse paciente que a gente trouxe para vocês de 111, vai ser então moderado. Claro que a banca, né, e a gente viu que isso caiu inclusive recentemente, pode forçar a barra e não te dar essa tabela. Aqui, pessoal, não tem como, né? É muito difícil a gente decorar tudo isso. E se ela pedir, todo mundo vai errar. Então, não se culpe. O que a gente faz? Pessoal, eu acho que o que a gente consegue decorar com maneira mais fácil aqui, né, sem ter a tabelinha, é que no benefício de revascularização, olha só, quando o paciente tiver I0, você está vendo ali naquele quadradão I0, é tudo verdinho, é tudo muito baixo risco. Então, se o paciente tiver um I0, você já sabe que o benefício de revascularização é muito baixo. E isso é óbvio. Se o paciente tem, né, aqueles valores normais, né, ou zero, significa que esse paciente tem uma perfusão adequada. Então, o benefício de revascularização desse paciente vai ser muito baixo. Ao passo que também, olha aqui, se o paciente tiver uma isquemia grave, né, se esse paciente tiver ali o grau 3 da isquemia, vai ser então esse quadrado, e aqui, pessoal, é quase tudo alto, exceto aqui, né, quando a gente tem, se o paciente tem sem ferida e sem infecção, ou seja, esse paciente tem dor isquêmica de repouso, aqui, né, o benefício de revascularização ainda é moderado. Mas olha só, o resto é tudo alto, né? O benefício de revascularização dele vai ser alto se o paciente tiver, né, uma feridinha ou qualquer tipo de infecção e, né, o grau máximo de isquemia. Eu acho que isso é o máximo que a gente consegue de decorar aqui na nossa tabelinha. Claro que se a banca quer que você faça uma classificação legal, adequada, é interessante ela trazer para vocês tudo isso.